e vão ser abertos livros. Por isso que é importante a perseverança, conquistar o reino de Deus por esforço, não se deixar moldar por esse mundo. Por isso que é importante nós confessarmos diariamente os nossos pecados. Por isso que é importante a gente renunciar a tudo que esse mundo oferece. Big Brother, Fazenda, Sabrina Sato, Tom Cavalcante, os palavrões que as pessoas falam. Por isso que é importante a gente negar-se a si mesmo, porque isso também será escrito nesses livros. Jesus falou: se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Por isso que muitas pessoas falam: uma vez salva, salva para sempre. É muito perigoso esse pensamento. Também nós não devemos ficar abalados com isso que eu estou lhes revelando, dizendo quem poderá se salvar, porque a mesma pergunta foi feita pelos discípulos a Jesus. Jesus falou assim: o que é impossível aos homens, o que é impossível para nós, ouvindo essa palavra e olhando para as nossas atitudes, é possível para Deus. Deus pode nos purificar. Na verdade, eu conheci pessoas de Deus que Deus trabalhou de tal maneira para tirar o pecado, arrancar o pecado, porque o pecado é como um carrapato, meus irmãos. Ele é pequenininho, mas ele vai crescendo, ele vira uma bolinha, um negócio nojento, e muitas vezes quando você vai arrancar, arranca pedaço de pele e de carne junto, porque ele está enraizado, sugando o crente. Assim é o pecado. É ou não é? E nós não podemos achar que é normal, nós não podemos ser daqueles que é como Gabriela: eu nasci assim, vou crescer assim, eu sou sempre assim. Nós temos que fugir do pecado, detestar o pecado, porque pelo pecado foi pago um grande preço, que foi a morte de Jesus. Louvado seja Deus. Então o versículo diz: quem crer e for batizado. Todos nós somos batizados, não? Estamos aqui, inclusive, esse vocábulo no grego. Estou na página 15, salvação pela fé, primeiro versículo, Marcos 16, 60. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós não podemos nos conformar com o pecado. Nós temos que odiar até as vestes manchadas pela carne, é o que diz a palavra. Satanás é enganador. O versículo 16 tem o vocábulo grego. Crer é pistis no grego. Significa três coisas muito importantes. Quando a gente olha para a palavra no português crer, a gente busca um sinônimo de acreditar, mas é muito mais do que acreditar. Crer é confiar, se apoiar e acreditar. Esse é o crer bíblico, o pistis. Quando nós nos apoiamos na palavra de Deus e confiamos nela, quando nós vivemos nessa palavra, essa palavra vai começar a mostrar os contrastes com a religião. A questão é, a nossa prática religiosa, ela está 100% aliada à Bíblia? Alinhada com a Bíblia? Não. Muitas vezes os homens dão um jeitinho. Teve um pastor que há muito tempo atrás, ele estava tendo um problema na igreja que ele era co-pastor, e ele então pedia aconselhamento para mim, e lá e ele pregava às vezes naquela igreja lá, e uma vez o pastor presidente chamou a atenção dele, e ele falou assim: não, mas isso está escrito na palavra. Daí o pastor dele falou assim: está escrito na palavra, mas aqui é de outro jeito. Eu falei: o que você está fazendo aí? Meus irmãos, todos nós somos falhos, mas de maneira nenhuma a gente pode ter comunhão
com esse tipo de pensamento, com esse tipo de prática de homens. Nós não vamos encontrar a igreja perfeita. Uma vez, o meu filho lá pegou e falou assim: na igreja não existe igreja perfeita, eu não quero estar em nenhuma igreja. Eu falei assim: então eu vou orar para Deus te matar, para você já ir para o céu, lá a igreja perfeita. Não vai existir igreja perfeita. Mas, meus irmãos, nós não podemos compactuar com ele. Existe uma prática que a gente até pode incorrer por ignorância, por inocência, mas se a gente sabe que a gente vive numa religião, num grupo, que eles não se importam com o pecado. Você pode ser gay, você pode ser lésbica, você pode ser ladrão, você pode ser qualquer coisa que você quiser, está tudo bem, tudo bem. Tudo bem não! Vai para o inferno! E não tem ninguém que tenha coragem de combater o pecado. Será que é o amor ao dinheiro que causou essa frouxidão na liderança evangélica? Também não pode ser também muito carrasco, né? Pegar o chicote e sair chicoteando todo mundo na igreja, senão o povo também não aguenta. Por isso que precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós vamos falar contra o pecado, mas nós vamos amar o pecador. Se ele chegar para a gente, uma moça que, quando a gente pastoreava uma igreja, a moça chegou para minha esposa, eles tinham vindo juntados, né? Essa moça, a gente falava muito do arrebatamento, de se preparar, de ter uma vida santa, uma vida limpa, senão não vai no arrebatamento. Ela incomodada com aquela palavra que a gente pregava constantemente, ela chegou para minha esposa e falou assim: nessa condição que eu estou, se Jesus voltar eu fico, né? Fica. Irmãos, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Nós temos que ter coragem. Tem pessoas que não vão gostar da gente, tem pessoas que vão odiar a gente, mas nós não podemos ter sangue nas nossas mãos. E essa moça, ela começou a pedir conselho, graças a Deus ela saiu daquela relação. Aquele homem não ficou muito feliz com o nosso parecer. Ele foi casado e ele vivia com aquela mulher que não era a mulher dele, e a gente falou para ele que ele orava para que ele perdoasse a esposa e o casamento primeiro dele fosse restaurado. Daí ele não quis, ele falou assim: vocês ficam aí com as suas ideias, eu vou procurar ser feliz na minha vida. Nem todos vão gostar do que a gente fala, mas a gente precisa ser verdadeiro. A gente não pode permitir o sangue na nossa mão. Mas eu gosto tanto de pornografia. Não tem problema, um dia você se liberta. Será que vai ter um dia? Será que vai ter mais 24 horas para se libertar? Será que a ira de Deus não se acenderá contra o pecador e o pecado que é praticado? João fala que aquele que não podemos viver na prática do pecado, quem crer e for batizado. É interessante assim que muitos artistas abraçaram o Evangelho. Gretchen, a rainha do, como é que é o negócio? A rainha do não sei o que lá, nem quero saber que rainha é. De inglês ela é muito ruim, né? Porque ela fala assim: you and I every days. Não existe every days plural no inglês. Então já está reprovada na língua inglesa, quanto mais nas outras coisas. Carla Pérez é Xande, tudo crente, tudo maravilhoso, e tantos outros. Teve uma moça que era numa propaganda da Marisa, Virgínia, não sei das quantas, mal se converteu, já colocaram ela para dirigir o louvor. Isso. É por isso que não cria raiz.
É por isso que cai, que peca. Quantas pessoas, né, que se disseram abraçar o Evangelho, mas não largaram a prática do pecado. Confessaram, eu confesso todos os meus pecados, eu confesso que sou pecador, mas não deixa, não alcança a misericórdia. Gretchen, saiu uma reportagem dela, se não me engano, ela casou, gosta muito do casamento, isso a gente não pode negar. Acho que ela já casou umas 17, 18 vezes, né? Eu só casei uma vez, eu gosto muito da minha esposa, mas tá bom, né? Glória a Deus, não quero casar mais, estou satisfeito. Casou muitas vezes essa moça, louvado seja Deus, porque o casamento é um só, né? Vamos também ver o texto de João 1,12, é um texto que eu prego bastante, louvado seja Deus. Vamos ler o 11 também. Esse Evangelho de João, ele não é sinótico, ou seja, ele não é igual Mateus, não é igual a Marcos e Lucas, ele é diferente. No capítulo de número 1, ele vem falando da deidade, da divindade de Jesus. Ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Tem muitos crentes que não conseguem enxergar Jesus como Deus, mas Ele é Deus. Quando Tomé é chamado Dídimo, ele vê Jesus ressurrecto, e Jesus fala: olha Tomé, toca aqui nos meus cravos, toca aqui do meu lado, né? Ele fala: meu Senhor e meu Deus. Ele é Deus. Imagina, Deus que se fez carne e sofreu tanto por nós. No versículo de número 11 do capítulo 1 diz assim: veio para o que era seu. O que era de Jesus? Tudo, incluindo Israel, porque ele foi enviado para as ovelhas de Israel, né? Ele veio para os judeus, e os seus não o receberam. O que aqueles homens judeus falavam a respeito de Jesus? De mal. O que eles falavam? Que era, né, Bezebu, né? Agora é interessante, enquanto que aqueles filhos do reino, aquela nação que foi separada para ser um sacerdócio santo, falava assim, tinha uma mulher filocinícia, pagã, talvez praticava até o satanismo, foi lá e se prostrou aos pés dele, reconhecendo a divindade e o poder dele. E tantos homens, como aquele centurião que era o líder de 100 soldados, também gentil, também reconhece que bastava uma palavra dele, porque sabia que ele tinha autoridade, porque aquele centurião também estava debaixo da autoridade e tinha autoridade. Ele falava para os seus soldados: vai lá, e ele ia, vem cá, e ele vinha. Então ele falou assim: mestre, basta uma só palavra sua e o meu servo será curado. E ele ainda ensina os discípulos o poder da intercessão, porque ele não pediu para si mesmo, ele pediu para o seu. É por isso que nós intercedemos pelas pessoas que estão com câncer, pelas pessoas que estão com Covid, pelas pessoas que estão com um casamento ruim, porque ele ali é um dos exemplos de intercessão. Muito bem, meus irmãos. Versículo 12 fala assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem, novamente aí, aos que se apoiam, aos que acreditam e aos que confiam no nome do Senhor. O nome do Senhor é nome de Salvador. Ele é o Filho de Deus. Ele recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome, e Ele pode salvar, Ele pode perdoar, Ele pode curar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Quando caía uma ovelha na cova, os judeus iam lá e tiravam da cova, mas quando Ele curava pessoas que tinham fé para ser curado, Ele era chamado, e Ele suportou tudo isso. Não podia Ele falar assim: olha, vamos mandar aqui fogo do céu e vamos consumir. Se fôssemos nós cheios de poder, não ficavam vivos. Opa, vai virar churrasquinho hoje. Quem sois? Vai virar churrasquinho, hein? Queima!
Tanto é que tem uns crentes que falam, né, queima ele, Jesus.